Compromisso com a excelência na segurança operacional e com o meio ambiente. Essa também é a nossa energia. Há 70 anos, nosso desafio é suprir demanda e ampliar o acesso, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico e fornecendo a energia que a sociedade precisa. A Petrobras é uma empresa mundialmente reconhecida por sua qualidade técnica. Exemplo dessa capacidade, a exploração e produção de óleo e gás em Urucu, na Amazônia. Já é hoje uma história de 35 anos de sucesso, com sustentabilidade e respeito a todas as normas de preservação ambiental. Um exemplo mundial de como compatibilizar a produção de petróleo com a preservação do meio ambiente. E que vem desde antes de produzir a primeira gota no local, com a definição das diretrizes de atuação sustentável na região, em parceria com instituições e pesquisadores. Desde então, a produção segue um robusto plano de sustentabilidade, com ações voltadas para a gestão hídrica, resíduos e emissões, além de foco na biodiversidade. São mais de 1.500 espécies de fauna e flora catalogadas e utilizadas na recomposição da cobertura vegetal, o que tornou o campo de Urucu uma referência internacional. Reconhecimento que se estende a também as demais atividades da Petrobras. Nosso compromisso com a excelência na segurança operacional e com o meio ambiente também está no mar. A Petrobras é líder mundial em águas profundas e ultraprofundas, tendo perfurado mais de 3.000 poços, perfurados sem acidente ou danos ao meio ambiente. Tudo feito com a mesma excelência técnica e zelo ambiental que transformaram as bacias de Campos e de Santos em polos de produção offshore mundialmente reconhecidos. Uma atuação reconhecida pelo compromisso com a redução de emissões de gases de efeito estufa, além de mais de uma década de ações de descarbonização com uma consistente trajetória rumo a uma economia de baixo carbono. Em 15 anos, reduzimos em 50% a intensidade de emissões de gases de efeito estufa nas atividades de exploração e produção da Petrobras. E os campos do pré-sal têm hoje emissões bem menores do que a média global. Nas nossas operações, contamos ainda com a maior rede de proteção ao meio ambiente da América Latina, os nossos Centros de Defesa Ambiental. Essa estrutura é complementar às de todas as bases e unidades da Petrobras, garantindo proteção e cuidado com o meio ambiente em casos de necessidade. São 12 centros de defesa ambiental em todo o território brasileiro, além de estruturas de resposta globais e recursos de proteção e limpeza de costa espalhados por todo o país. Excelência técnica e cuidado ambiental são parte fundamental da nossa energia. Queria entender um pouco da visão da PE para isso, para esse tema. Como é que vocês olham esse tema? Como é que vocês abraçam aí essa discussão? Perfeito, obrigado pelo convite. Em nome da diretora Heloísa Borges e do nosso presidente, Tiago. E, bom, a EPE, ela, de certa forma, está bem alinhado, né, com o que foi apresentado, e a gente vê grandes possibilidades, né, de aumento, tanto no fator de recuperação quanto em novos empreendimentos, né. O que a gente normalmente alerta é a atuação em cima das bacias, principalmente a parte exploratória, levantamento de dados, né, a queda que a gente enxerga, aí, principalmente na parte de perfuração. Então, essa sinalização, a gente já começa a ter impactos no tempo, né? Então, a gente sabe que qualquer empreendimento, quer dizer, no decênio, você já não consegue ver muito resultado. Então, assim, mas o potencial é grande. Tá? O que a gente enxerga é pelo menos o dobro do que a gente tem hoje aí, de certa forma, sem muita, vou dizer assim, sem muito mergulho nos dados. Mas a gente enxerga grandes possibilidades, não só da melhoria do fator de recuperação, como eu falei,
outras operações de aproveitamento, como o tieback, nós temos bastante a percepção que você tem, principalmente a preocupação com a produção de água, né, porque a ociosidade é em função do líquido e não do óleo. A gente vê que outras sinalizações para novos projetos de produção, eu acho que isso é importante. O momento mais crítico é na hora que você fecha o plano de desenvolvimento, junto com a ANP. Então, nesse momento, acho que ali a gente tem poder de barganha para poder conversar com o operador, né, com o consórcio, e também dar chance dele ter dimensionado qual é a proposta da explotação. Né? Então, assim, então, quando você tem um limitante de exportação de gás, você dificulta posteriormente qualquer incremento na produção. Então, quando você fala assim, hoje a produção do pré-sal é X, mas qual é a capacidade de exportação? Então, quando você tem um equipamento que tem um limitante, não adianta você querer produzir mais gás se você não pensou isso antes. Né? Então, o planejamento e a negociação durante a parte do desenvolvimento, do plano de desenvolvimento, é fundamental. Outra coisa que a gente enxerga, existem fatores regulatórios que são importantes para você desenvolver o tieback, né? Que você vai ter mistura de óleo, mistura de gás, né? Porque você tem provavelmente outro operador, né? outro investidor. Então, tem aspectos regulatórios importantes para saber como você lidar com essa mensuração da produção, porque você pode aumentar o nível da produção e aumentar a taxação, no caso ali, né? Dos royalties e tudo. Perdão, da participação especial, então isso tudo tem que ser visto. Mas isso eu acho que é o de menos. Né? Você ter a iniciativa técnica, capacitação técnica, o dimensionamento técnico, a gente já tem noção que isso é capaz de ser feito. Eu entendo que as empresas as mesmas que fazem levantamento, que fazem início da parte de exploração, hoje já estão se aprimorando na parte de recuperação secundária e terciária, né, para poder ocupar esse espaço no mercado. A gente tem a dificuldade de coisa pioneira, da parte pioneira, então vamos investir naquilo para aumentar a recuperação. A nossa recuperação realmente é muito baixa. Se a gente falar menos de 30% de recuperação, chega assim, de certa forma, dá uma aflição, né? Assim, mas ao mesmo tempo a gente tem chance, né? Que todos os projetos são dimensionados com esse volume, então você tem chance ainda de melhoria. E principalmente dos novos entrantes. Então, quando a gente fala naquele que entra posteriormente para melhorar, porque, na verdade, quem passou antes tinha uma taxa interna de retorno, que aquilo ali chegou e foi dimensionado, né? E o outro aspecto importante é o tempo de exploração, o tempo de contrato, né? Então, quando você dimensiona o tempo de contrato de 27 anos, de 30 anos, é diferente de 40 anos. Porque você pode redimensionar e incluir nesse período a expectativa de melhoria na recuperação como investimento também. Né? Então, ou você terceiriza ou você aumenta o prazo para quem está entrando. Não pensa só naquele horizonte, porque na verdade é isso que acontece. Né? Apesar da ANP estar ali junto, a PPSA hoje atua também nisso, a gente tem a melhor recuperação dos recursos. Então, de certa forma, toda essa preocupação passa pela EPE. Eu acho que o mercado está entendendo o que a gente tem que fazer, e acho que o passo hoje é mais a conscientização de que a gente não pode parar sequer de levantar dados. Parar exploratório, para mim, assim, não existe, né, na cabeça da gente. Você vê os recursos que nós temos hoje, a participação da qualidade do nosso óleo no mercado internacional, que isso aí evita, com certeza, diminui a emissão. Então, supondo que, comparativamente, se a gente para de explorar e a Venezuela continua, né, qual a diferença que vai ter na emissão no final das contas? Né? Então, tudo isso está sendo levado em consideração. A gente tem um pouco de apreensão por conta dessa estagnação da parte exploratória. Então, é a sinalização que dá. E a outra é o seguinte, com relação a gás, a gente está falando da reposição das reservas. A gente sabe a complexidade, por exemplo, do gás do pré-sal. Né? A gente sabe a riqueza que tem o óleo, a qualidade que tem do óleo e a complexidade que tem do gás. A gente, no pré-sal, você tem cada reservatório tem uma história de gás diferente. Tem aquele que realmente chega a 70% de CO2 e tem um muito rico de líquido que você pode ser aproveitado. Então não dá para botar no mesmo bolo a análise do pré-sal. Ao mesmo tempo, o que nos preocupa é o gás onshore. Né? O gás onshore, ele além de ser mais fácil, mais rápido, de se explorar, até mesmo de saber se tem ou não, né? A resposta é muito mais rápida, você vai conseguir inserir no mercado um gás mais barato. Porque não adianta você ter uma complexidade que no pré-sal há estudos que nós fizemos lá que chega a $30 no milhão de BTU, né? Então, por conta da complexidade.
Então, mas já no onshore é bem diferente, né? Então, assim, na verdade, o aproveitamento, o preço do gás é mais a custo de oportunidade do que o valor realmente da molécula. Então, a gente enxerga também que, principalmente na parte onshore, onde nessas bacias de Tucano, na parte do Parnaíba, existe uma série de atividades que estão sendo feitas lá que talvez deva ser incentivada ali, né? Ter um olhar melhor para que você possa ter um aproveitamento melhor. É isso. Possibilidades dentro da bacia de Campos e Santos, onde vocês plotaram descobertas que foram devolvidas para a ANP. Me chamou a atenção que grande parte está dentro do polígono do pré-sal, né? O que pode dificultar o desenvolvimento disso por conta da necessidade de se licitar essas reservas no regime de partilha da produção. O quanto vocês entendem que é importante hoje ter uma mudança nisso, ou não é importante ter uma mudança nesse polígono? Bom, excelente pergunta. Com relação a esses volumes específicos, é uma mistura principalmente descobertas no pós-sal, com algumas descobertas também no pré-sal. Então, o regime contratual é diferente, mas indo ao seu ponto, a gente teve um momento nos leilões do pré-sal, onde os profit shares foram muito altos. E em estimativas nossas do minimum economic field size, isso, em alguns casos, pode ser proibitivo. Você pode ter uma descoberta bem expressiva de colocar 300 milhões de barris, por exemplo, mas que, por causa de um profit share superior a 60, a conta não fecha. Então, isso foi algo que uma empresa tinha noção do momento do mercado, fez um bid, mas a realidade é outra hoje, não? Pensando a futuro, acho que é um momento em que você vê numa questão de se a transição vai passar ou não. A gente vai ter uma transição, vai ter uma diversificação, isso vai ter um impacto na demanda de petróleo. Aí você vê o buraco que se abre de demanda, então você sim tem uma janela de oportunidade, não é tão curta quanto a gente achava, mas mientras mais você pode aumentar a competitividade do óleo, olhando também no regime fiscal, eu acho que isso mais facilita a inserção de players mais diversos, eu diria, Felipe. Isso tem sim um impacto. Eu acho que agora a ideia seria colocar o mercado o máximo possível e deixar que o mercado responda, né? Seria mais nessa linha, minha visão. Legal. O Cristiano Vilardo, que é do IBAMA, está assistindo a gente pela transmissão, e ele faz uma pergunta a respeito da sua apresentação, se a gente pode concluir a partir dela que o melhor caminho para a recomposição de reservas no Brasil é apostar nos ativos, na exploração próxima das infraestruturas já existentes, como foi o foco da sua apresentação, e não na margem equatorial. Ele está colocando uma coisa como condicionante da outra. Você acha que é por aí o caminho? Depois eu vou passar essa mesma pergunta para você, Marco. Eu acho que não tem uma opção única. Cada país tem, como eu falo, seu cardápio de opções, de recursos. Para recompor esses 11 bilhões, mientras mais opções você tem, para o país é melhor. Então, não é nem a uma nem a outra, é um coletivo, é uma mistura de coisas que vão fazer isso se tornar uma realidade. E eu acho que se o país tem uma noção do que ela tem de recurso, vai ser mais fácil fazer uma gestão disso em benefício de todos.
Então, eu acho que é importante ter uma noção de o que se tem. Depois, como você vai colocando essas peças, aí você fala, por reposição de reservas, eu posso ter o barril já. A Elex, bom, um desenvolvimento de 1 ano. Mas se eu quero preencher esse mega buraco lá na frente, será que eu ainda tenho potenciais mega descobertas em fronteiras? Bom, vamos testar, né? Vamos estar cientes. E aí você vai inserindo esses volumes, acompanhando o que vai ser a transição. Acho que é uma questão mais de gestão e conhecimento. Legal. Marcão, como é que você vê esse tema? Bom, acho importante também frisar o que eu falei antes, né? Você tem a produção de líquido e parte dele é óleo. Então, quando você faz um tieback, provavelmente você não vai ocupar o mesmo espaço da ociosidade de óleo que está ali determinado. Então, se produzia 100, passou para 50, você pode ocupar talvez 75. Porque a água ela tem que vir e o cone de água ele aumenta principalmente no final da produção ou a partir de um período da produção. Então, não dá para você substituir somente com isso. Mas é realmente uma frente que tem que ser feita, porque é para ter aproveitamento daquilo que já foi feito, né? Com relação à Foz, por exemplo, a perspectiva que nós temos daquela região, ela inicialmente é maior do que foi feita na parte do Suriname. A gente tem uma perspectiva que possa ter, no mínimo, 1,2 a 6 bilhões de barris. Tá? Então, assim, a gente está falando da metade do que ele está dizendo. Então, assim, para você ter esse esforço, a gente hoje tem a expectativa na parte do Suriname de ter esses 11 bilhões. Né? Mas a nossa e eles começaram com uma previsão de 1,2. E eles têm 12 hoje. Então, assim, abrir mão de novas descobertas ou novas explorações, a parte exploratória, principalmente da Nova Fronteira, acho que não tem como. Você tem, porque principalmente que tudo que está sendo feito agora vai ter um resultado, né? E para você ter o resultado, como eu falei, da parte exploratória de IP, você demora 6, 7 anos ali para frente. Então, para casar isso tudo, para conciliar isso tudo, fazer a manutenção da produção, até mesmo para a demanda interna nossa. Né? A gente já se preocupa a partir de daqui a 12 anos, mais ou menos, já tem o cruzamento da demanda nacional, mesmo que a gente tenha um crescimento de demanda mais sutil, né? Uma coisa mais sem um pico de desenvolvimento nacional, que é lamentável, né? Tomara que tenha, mas a gente já vê um cruzamento, ou seja, daqui a pouco a gente está importando o óleo, importando gás, e aí isso vai complicar. Então, assim, não dá para abrir mão disso. Mas dá para dar tempo, talvez, né, para melhorar o aproveitamento, como eu falei, que isso é fundamental. Legal. Só rapidamente, para ter uma noção, se você, no nosso cálculo, se você junta esses componentes, na nossa visão, não seria só manter a produção nesse nível de 5,5 milhões por 10 anos, a gente poderia ainda até crescer um pouco. Não crescer nesse patamar que a gente está vendo hoje, não. Isso a gente acha, mas ainda crescer um pouco. Então, para ter isso tudo, precisa de tudo. Né? Legal, bacana. Pessoal, a gente já tem muitas perguntas aqui para você, Daniel, para você também, Marco, mas a gente precisa passar para o próximo painel. Eu queria agradecer a gentileza de vocês abrirem um espaço na agenda, estarem aqui com a gente e bater esse papo. Obrigado, hein? Prazer. Obrigado. Obrigado.